E aí, beleza? Vamos fazer uma análise aqui do texto de Bereshit 3, onde acontece o evento de Adão e Eva acabam comendo um fruto, ou seja, o momento que eles decaem de fato. Eu acho que se a gente analisar aqui verso a verso, a gente vai tirar alguns ensinamentos interessantes, tá? O texto diz o seguinte: ora, a serpente era a mais astuta de todas as feras, todos os animais que o Eterno havia criado. E disse a mulher: será que o Eterno disse mesmo: não comerás de nenhuma árvore do jardim? É uma pergunta, tá? Ele não afirmou sobre nada, ele simplesmente fez uma pergunta. Por que a Torá está falando que a serpente era mais astuta? Em português, algumas traduções falam astuta, conhecedora, que sabia, etc. Porque se ele o grande entendimento aqui é que a serpente ela usou de estratégia, tá? Ela tinha uma intenção por trás, e a intenção era clara, a intenção e ela tomou uma ação e essa ação ela não demonstrou toda a sua intenção. É igual colocar um adulto e uma criança, né? A criança ela tende por questões da formação do cérebro, e porque uma criança obviamente não tem tantas experiências aqui nesse mundo, ela tende a levar as coisas na literalidade, não consegue entender a malícia por trás daquilo que você está dizendo, e você pode enganar facilmente, tanto que nós temos um ditado que diz que tirar bala da mão de criança. Por quê? Por causa disso. Então é mais ou menos nessa questão que a Torá está falando, de ser conhecedora, sabedora mais do que todos os outros animais. Ou seja, ela demonstrou, ela tinha uma clara, um claro objetivo que era fazer decair o homem ou tomar o lugar do homem. Ela tinha um desejo, isso os sábios da Torá eles debatem infinitamente, basicamente, para tentar definir qual era a intenção real, o objetivo, né, por trás dessa atitude que ela tomou. E alguns sábios falam que por ela ser um animal mais inteligente que todos os outros, talvez o que motivou a serpente, e aqui a gente está falando de Nahash, que é um termo que vai para réptil, não quer dizer que seja uma serpente de fato, mas a crença popular diz que é uma serpente, por isso eu estou falando serpente. Mas enfim, ela tinha uma clara intenção. E os sábios debatem e falam: poxa, essa intenção pode ser que, como ela era um animal mais inteligente do que todos, talvez ela olhava para o homem e falava assim: olha, o homem ele é. Pô, o, tudo bem, Deus criou o homem, aí diz lá que a imagem é a semelhança, mas cara, esse cara não é tão inteligente como eu. Esse cara não é capaz como eu. Por que ele tem que governar o mundo? Isso não é justo. Por que eu tenho que ser um animal e tenho que ser governado e dominado, cuidado por ele, que é um ser humano? Eu sou muito mais inteligente do que um ser humano. Eu deveria ser o animal principal aqui, ou o animal principal, ou a principal criatura aqui. Deus deveria falar comigo. Eu deveria cuidar deles e não o contrário. E talvez ser esse sentimento que não necessariamente é ruim, tá? Nós temos o nosso livre-arbítrio de pensar, obviamente, quando isso é levado muito, por muito tempo, vai se tornando ruim porque é um ódio, né? É um sentimento de inveja, essa é a verdade, né? Vai se tornando ruim. Então esse sentimento, os sábios da Torá discutem, pode ser o sentimento originador dessa atitude da serpente. Algo como, já que já que eu não concordo com a ordem das coisas, né? Do jeito que as coisas devem ser,
E como eu me acho muito mais inteligente, muito mais capaz do que o homem, eu vou lá mostrar que eu sou mais inteligente e olha só, eu vou enganar a Eva, a Havá em hebraico, tanto faz. Então eu vou lá e vou enganar. Isso, por mais que seja assim, uma perspectiva dos sábios da Torá, e você vai encontrar essa versão em alguns comentários por aí, né, sobre o texto de Bereshit, apesar de ser comentários, é uma coisa muito lógica, né? E deve ser por isso que dentro do judaísmo isso é levado como certeza, porque é muito lógico esse tipo de pensamento, de intenção, e a gente pode entender isso pela punição que a serpente levou. Na Torá a gente tem um conceito muito inteligente, muito interessante também, e lógico, é que sempre a punição é equivalente à atitude, sempre. Por mais que às vezes não pareça, porque nós somos seres limitados no nosso conhecimento e não conseguimos entender todas as variáveis de um julgamento. Entretanto, no judaísmo, a crença é que sempre a punição é equivalente ao que foi feito, ao ato. E isso está baseado no que nas leis que Deus deu pra gente. Porque a gente vê, por exemplo, a lei do olho por olho, dente por dente. E essa lei, por mais que exista muita distorção por aí, ela não vem dizer que ah, você pode ser o que você pode fazer uma atitude errada e aí eu posso tomar tudo de você, eu vou tomar o teu olho, eu vou exagerar. Muito pelo contrário. A lei, olho por olho e dente por dente, ela quer dizer o inverso. Quando o Eterno ele usa isso na Torá e dá pra gente, ele quis dizer que sim, o seguinte: se alguém fere o seu olho, na hora que você for é, pedir o retorno disso, né, a justiça disso, você não pode exceder o valor de um olho. E obviamente, quando a Torá fala olho por olho, dente por dente, não está dizendo literalmente, isso é um jeito de falar, né? É que nem o brasileiro ele pega e fala assim: "Ah, coloca aqui na minha mão para eu ver". Ninguém ninguém vai enxergar com a mão. Isso é uma gíria, é um jeito do português da gente se comunicar e quem fala português nativamente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mesma coisa é o olho por olho, dente por dente. Né? Ninguém tá falando que se eu vou te dar um soco e você perdeu o dente, você tem que me acertar um soco também equivalente para eu perder o dente. Não é isso. Esta lei está falando na equivalência de você sofrer uma agressão e na hora que você for fazer justiça, você não exceder na justiça. É isso que essa lei fala. Né? Por exemplo, você é dono de um curral e tem vários animais e o seu vizinho vem lá e pega uma galinha, rouba. E você descobre pelas câmeras, prova, leva para o tribunal, é provado que você foi lesado, foi roubado. Você não pode, porque ele te tomou uma galinha, tomar a casa dele. Né? Usar o tribunal para tomar a casa dele. Ou tomar tudo que ele tem, porque ele te roubou uma galinha. Porque isso é um excesso. A Torá, então, ela vem e limita, obviamente, que o roubo, você tem que receber o que foi roubado, mais um quinto sobre o que foi roubado. Isso é o máximo que você pode exigir, né, de justiça. Você ter o seu pertence devolvido, mais um quinto. Então, por conta dessa lógica de que o que eu faço sempre tem um retorno exato, quando os sábios olham pela punição da serpente, o que ela sofreu, então a gente consegue entender que a intenção dela, original, que levou ela a tomar esse tipo de atitude, né, a má intenção por trás da atitude dela, era ser o principal. E qual foi a punição? A punição é que ela foi humilhada. Ela se exaltou, vamos dizer assim, ela tomou a atitude de ser a exaltar sobre os outros e achar que era tudo uma grande injustiça e que ela merecia estar lá naquele lugar. Mas a punição que ela recebeu foi totalmente ao contrário à intenção. Ela foi levada para baixo, ela perdeu o Eterno. Bom, enfim, dá a punição para ela se arrastar no chão, etc. A gente vai ler em detalhes. Então, continuando aqui o texto, ele diz o seguinte, tá? É uma pergunta e aí vem a astúcia, vamos dizer assim, da serpente, né? Será que o Eterno disse mesmo?
não comerás de nenhuma árvore do jardim. Ou seja, ela não mentiu, ela não afirmou, ela não falou nada, ela só fez uma pergunta. Aí a Havá, ela vem e diz, né? A mulher responde à serpente: podemos comer do fruto das outras árvores do jardim. É apenas sobre o fruto da árvore do meio do jardim que o Eterno disse: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. A grande questão aqui, que você pode observar, entrando no detalhe do detalhe do detalhe, é que em nenhum momento em passagens anteriores o Eterno disse exatamente isso, tá? Se você pode voltar aí os textos, você vai entender que o Eterno nunca disse nem tocareis nele. Esse nem tocareis foi a adição dela. Ela adicionou para ela, vamos dizer assim, essa questão de não tocar. O Eterno só diz assim: não coma. É o máximo. É a mesma coisa as outras leis, tá? A gente tem leis, por exemplo, de não comer porco. O Eterno disse para não comer porco. O Eterno nunca disse para o povo judeu para não tocar no porco, porque o porco é um animal impuro. Tem gente que acredita nisso. Por exemplo, o cavalo é um animal impuro, mas o Eterno não vai te punir por encostar no cavalo. Tem uma grande diferença. São duas ações diferentes: comer o cavalo ou tocar no cavalo. Porque se isso fosse verdade, nenhum judeu poderia andar de cavalo, por exemplo, né? Porque ele seria impuro ao toque. Mas a impureza do animal não está no toque, está na carne, né? Na sua carne tem agentes de impureza que a gente não pode comer porque isso prejudica a vida de alguma forma, né? Depois eu posso compartilhar com vocês, tem estudos mostrando aí de a toxicidade dessas carnes, mas enfim, não é o tema. Mas o mais importante de entender nesse verso é que ela disse uma coisa que Deus não disse. Ela adicionou uma frase. E é muito comum isso do ser humano, né? Se a gente for analisar uma mensagem que é transmitida da origem para um destino, e ao longo dos anos, né, a informação ela vai ganhando forma. É a mesma coisa que acontece com a fofoca, né? Você conta de um para outro, aí o outro conta de outro para outro, e quando você vai ver a história final, muitas vezes não tem nada a ver com a história inicial, porque cada pessoa durante a comunicação, né, ela recebe aquela mensagem e nesse receber pode ter diversos erros de comunicação, pode ter falhas, ela pode ter aumentado. Se ela for uma pessoa muito emocional, ela vai aumentar aquela história umas 10 mil vezes, né? E é assim que surgem os mitos, por exemplo, na sociedade. O ser humano tem muito disso, de não conseguir se comunicar direito e não conseguir nem receber aquilo que foi dito. Esses dias aconteceu um fato muito interessante no meu trabalho, que eu disse uma informação para uma pessoa e falei o nome. Eu falei assim: eu aprendi isso com o fulano. E na minha cabeça eu tinha dito o nome do fulano. Só que a pessoa que ouviu, ela ouviu ciclano. Outra pessoa com um nome totalmente diferente. E eu fiquei assim: não, mas eu falei o fulano, você entendeu errado. Só que acontece: todo mundo ao meu redor falou: não, você disse ciclano. Ou seja, qual é a probabilidade de eu estar certo e 10 pessoas ao meu redor estarem errado? Zero, né? Obviamente eu disse uma frase errada, pensando na frase certa, e no meu cérebro aquilo nunca aconteceu. É muito interessante. Então existem erros de comunicação, de entendimento na nossa sociedade, e nós como seres humanos, né? Acontece muito isso. E às vezes nem é má intenção, você está entendendo? A mesma coisa aqui de Ravá, a Torá ela não relata quem disse, quem transmitiu a lei para ela. Pode ser que Deus tenha falado primeiro para Adão, do jeito certo, e na hora que Adão foi transmitir para Ravá, ele falou errado. Pode ser. Ou pode ser que Deus falou para os dois, só que Ravá entendeu errado. Não tem como saber a origem, aonde aconteceu esse erro de comunicação. Mas a gente consegue entender que ele aconteceu. Infelizmente não sabemos porquê. Quem comenta muito sobre isso daqui é o Rashi, um dos comentaristas mais famosos da Torá. Ele fala sobre isso, ele entra no detalhe, né, para falar disso. É muito interessante porque muitas pessoas não se atentam isso no texto. Então ela adiciona, né? Não comereis dele, tá certo? Verdade. Não tocareis nele, mentira. Não, Deus nunca disse isso. Para que vocês não morram.
que é uma verdade. Aí continuando aqui o texto, ele diz: E a serpente disse à mulher: Você não vai morrer. Aqui a serpente contradiz o que o Criador tinha dito. Você não vai morrer. E aí cria uma dúvida, né? Como assim não vou morrer? E continua o texto, né? Mas Deus sabe que assim que você comer dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como seres divinos. Aí em hebraico diz Elohim, né? Conhecendo o bem e o mal. Essa palavra Elohim é muito interessante, né? Porque ela é usada aqui para definir seres divinos. Alguns falam seres divinos, etc. No resto da Torá, ela aparece para se referir a pessoas, a anjos, né? E tem outras pessoas que sempre algumas outras pessoas levam sempre essa palavra como se estivesse referindo a Deus, mas é a bem verdade que no hebraico Elohim é usado até pra gente, né? Deus chama a gente de Elohim, entendeu? Então isso não é verdade. Mas agora voltando aqui pro texto, tá? É muito interessante esse ponto porque ela contradiz uma informação que Ravá já tinha como verdade e ela joga um conceito de estratégia por cima de que Deus não está contando a verdade para você. Vamos entender que desde o início, a serpente começou nesse fato. Ela sim tinha uma segunda intenção e estava agindo de estratégia, né? Eu vou começar um assunto com uma intenção, mas quem está recebendo a minha mensagem não vai entender a minha intenção real. Eu não vou ser transparente. Eu vou criar um personagem bobinho, bonzinho. Ah, eu só quero te ajudar. E agora ela atribui esse mesmo aspecto, né, de mentira, de falsidade, de estratégia para o Criador do universo. E diz assim: olha, Deus não está sendo real com você. Existe aí, né, um grande ponto que ele sabe que no momento que você comer, seus olhos vão se abrir, você vai ser como os seres divinos. E aí ela coloca, né? O que é ser como os seres divinos? É sair por aí voando? A gente não sabe, né? Se Ravá tinha esse conceito, né? Na cabeça. Mas aqui ela define o que é ser como seres divinos. É conhecer o bem e o mal. E é usada aqui a palavra conhecimento em hebraico, que é a questão de conhecer profundamente o bem e o mal. Aí a gente sabe que o resultado das coisas não foram bem isso. Segundo conta a história, mais lá pra frente, né? Esse negócio de conhecer o bem e o mal não saiu do jeito correto. Porque uma coisa é você conhecer algo e ter domínio sobre aquilo. Você conhecer tanto, por exemplo, o texto da Torá, que você tem domínio. Poxa, tem sábios que a gente ouve aí por aí que eles sabem até o número de letras que existem na Torá de cabeça. Se você citar um texto em hebraico para ele, ele sabe aonde está escrito isso, em qual verso. Ele sabe muita coisa de tanto tempo que ele passou estudando aquilo e adquirindo aquele conhecimento. Ele tem isso dentro dele. Outras pessoas como eu apenas lembram que lê o texto e lembram o que estudou alguns meses atrás, alguns anos atrás. E eu conheço, mas não tenho tanto conhecimento como um sábio na Torá que gastou a vida dele, né, lendo o texto hebraico. Então existe uma diferença ali, uma profundidade de conhecer. E a palavra que ela usa é a palavra de conhecimento, né, que vem do yadá, de conhecer, etc. É, profundamente, como se isso fosse bom e ao ponto que Deus está escondendo isso de você. Pô, Deus está escondendo isso de você. É tão bom conhecer o bem e o mal e os seres divinos que vocês veem por aí, se é que vem, né? Eles sabem do bem e do mal, você não, porque Deus não quer. E a intenção é que Deus não quer mostrar isso pra você, não é porque ele é bonzinho. Não, é porque ele é mal. Ele é mal e ele não quer que vocês saibam disso. E porque senão algo muito ruim poderia acontecer. A verdade é que a gente já sabe do resultado. O resto da história conta que eles comeram e realmente passaram a conhecer o bem e o mal, mas não profundamente. Na verdade, eles começaram a ter uma característica que eles não dominavam.
não estavam preparados para dominar. E, bom, como eu expliquei, né? No judaísmo a gente tem esse conceito da punição sempre reflete a intenção. A gente descobriu por isso a intenção de Deus de não mostrar essa parte para o ser humano, que era poupar o ser humano do que nós vivemos hoje, ou do que nós vivemos durante milênios, que é a guerra, né, o confronto, o sofrimento. Tudo isso foi escolha nossa. Nós escolhemos, segundo a Torá, passar por isso, porque a gente não. Tudo começou na falta de entendimento, na falta da comunicação correta, na aplicação. Sabe algo muito interessante que a neurociência diz? E assim, eu não sou neurocientista, nunca estudei o cérebro, mas eu ouço bastante aí os podcasts de alguns neurocientistas e principalmente como funciona a mente. E eles dizem que a facilidade que você tem para lembrar alguma coisa ou para você guardar está muito atribuída ao sentimento que você atribui àquilo. Se é uma experiência muito ruim, muito traumática, aquilo grava na sua mente, na sua memória de longo prazo com uma facilidade enorme. Mas se você não tem tanto sentimento por aquilo, talvez seja difícil que essa memória realmente entre para o campo do longo prazo. E a gente sabe que essa mensagem que foi transferida para Ravá, ela não guardou do jeito correto. Talvez porque não se aplicou no coração. Talvez a origem esteja no desejo real de entender aquilo, de levar aquilo a sério. Pense o seguinte, que hoje nós temos 613 leis, segundo Maimônides, né? São 613 leis. Nessa época nós tínhamos uma lei apenas, não comerás. Então é muito mais fácil você cumprir uma lei do que 613, certo? Então nós tínhamos uma facilidade, uma liberdade gigantesca. E a única coisa que a gente abria a mão era o conhecimento de fato daquilo que era bom ou mal. A gente era como criança, inocente, nós não tínhamos a malícia, a estratégia, a questão de fazer uma coisa com outra vontade, né? De tomar uma ação, mas com de benefício próprio. E é igual aquela pessoa que, sei lá, vai ajudar crianças na África, mas o objetivo dela não é ajudar, o objetivo é ganhar dinheiro. A intenção sobre aquilo que você faz é muito importante. Mais do que aquilo que você faz em real. Que nem aqui. Por que eu fiz esse canal, né? Por que eu tô postando esse vídeo? Eu tô querendo compartilhar aquilo que eu aprendi. Eu já estudo a Torá, eu não falei no início, mas eu já estudo a Torá desde 2016, nesse nível de entendimento. Tinha um canal chamado Segredos da Torá e eu parei esse canal acho que por 2 anos. Se você pesquisar no YouTube você vai achar. Lá tem muitos estudos, acho que deve ter uns 300 vídeos. E agora a minha intenção em voltar para o YouTube e dessa vez compartilhando os estudos de jeitos diferentes é simplesmente transmitir aquilo que eu conheço. Só isso, eu não quero ficar famoso, não quero dinheiro, AdSense, nem nada. Eu só tô falando daquilo que eu gosto e quem sabe essa análise aqui daquilo que eu já estudei algumas vezes possa ajudar você de alguma forma na sua vida a entender, evoluir um pouquinho o seu pensamento em alguma coisa. Isso já vai ser, pô, muito bom. Já vai ter cumprido o meu objetivo aqui. Então, continuando, essa intenção que ela atribuiu para Deus é tipo assim, Deus tá te enganando. Ele tá usando de malícia para vocês. E a mulher, ela não questionou, tá? Ela simplesmente aceitou. Aqui, a Ravá, né, ela simplesmente aceitou que aquilo era verdade. Então aqui vem um texto muito interessante que fala assim: viu a mulher que a árvore era boa para comer, era muito gostosa aos olhos, ou seja, ela confiou. Primeiro ela aceitou a premissa da serpente, depois ela aceitou a premissa dos olhos, da aparência. Então é o papinho, a aparência bonita, né? Árvore desejável, fonte de sabedoria. Como que ela chegou nesse conceito? Como assim a árvore era desejável como fonte de sabedoria? Como que uma planta vai transmitir isso? Não tem como, né? Isso é uma coisa que ela criou.
O emocional dela criou. Porque ela aceitou que era verdade. Ah, então existe talvez uma verdade além da verdade, ou uma verdade acima da verdade. Isso é atraente. Né? Existem teorias da conspiração que elas ganham popularidade justamente pelo absurdo que ela é, né? Tipo assim, tem muitas teorias que são assim e aquilo é meio que sedutor pro ser humano, tipo, olha, eu posso citar aqui como exemplo a Terra plana, né? Tipo, ficou bem alta aí no YouTube lá pelo ano de 2015. Eu acompanhei desde o início e era bem sedutor. Puxa, na verdade a Terra não é um globo, ela é plana. E tem pessoas que caíram e entraram nessa roda porque é muito interessante. Uma verdade que ninguém sabe. Um segredo. Isso de certa forma te torna especial. Por você saber algo e acreditar em algo que é verdade, mas que ninguém sabe. É sedutor isso. E ela foi seduzida com esse segredo, foi envolvida emocionalmente com essa verdade, ao ponto dela olhar para uma árvore e chegar à conclusão que a árvore, nossa, essa árvore é tão bonita que parece que ela vai me dar um conhecimento. E a gente não consegue imaginar o que seria isso, né? Tipo, se a árvore falasse, talvez, ou se mexesse, talvez, mas era uma árvore. Não tinha nada além de fruto, galho, árvore, fruto seja lá qual for, mas tinha folha, planta, né, um tronco fincado na terra, não tinha nada demais. Mas ela criou isso. Isso foi dela. Né? A serpente ela jogou lá a semente e cresceu. Alguns sábios, tá? Eu tenho que trazer esse comentário que eu acho muito interessante. Alguns sábios falam o seguinte: como a mulher acrescentou às palavras que Deus disse algo que não era verdade, a serpente aproveitou disso e tocou na árvore. Alguns sábios falam isso, tá? Não está no texto da Torá, mas também é aquelas coisas que estão presentes na sabedoria, na tradição judaica, e é aquilo que, puxa, é muito lógico. Você diz pra mim que eu não posso tocar porque vai morrer. Olha só aqui, ó, tô tocando na árvore, não tô morrendo. Será mesmo que Deus está falando a verdade para você? Então é como se a serpente tivesse usado o erro de Ravá contra ela mesma. Né? Já que você adicionou a Torá, isso vai ser um problema para você. Então, inclusive, esse é um maior exemplo da gente não poder adicionar leis à Torá. Tá? Existe um problema pessoal meu com o judaísmo ortodoxo, que é essa questão de adicionar leis à lei. Adicionar mais mitzvot para a Torá em si. Ah, você não pode andar X tempo no Shabat, X quilômetros no Shabat. É uma lei acima adicionada, na minha visão, tá? Então esse é um dos meus problemas. Eu acho que tá ficando escuro aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. Tá ficando escuro. Só um minutinho, eu vou ali acender a luz porque senão vai ficar escuro demais. Pronto. Eu acho que agora tá melhor. Da próxima vez eu. Enfim. Então existe essa questão de adicionar leis a leis e ela ter usado a brecha dessa adição para provar por A mais B, vamos dizer assim. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo que é falado, com tudo que é dito, que é colocado como verdade absoluta e questionar, eu acho que faz parte de uma pessoa que entendeu realmente o propósito da vida. Questionar as coisas, as crenças. Porque existem crenças que você olha e fala assim, o fulano ele é sagrado, o fulano é um santo, o santo casamenteiro, mas na vida dele, por exemplo, ele nunca casou com ninguém, ele nunca viveu com ninguém, ele nunca foi exemplo. Na verdade, ele casou, mas ele foi traído umas 500 vezes. Então existe muito isso. Hoje em dia, por exemplo, a gente olha pro passado e fala assim, cara, como que um ser humano há, sei lá, 3.000 anos atrás, ele se curvava a um pedaço de gesso e sacrificava até o próprio filho para esse gesso.
Mas a verdade é que essas pessoas elas foram envolvidas em mitos e credos, né, em manifestações, vamos dizer assim, espirituais, extraordinárias, e elas acreditaram naquilo. Ao ponto que muitos, como até um rei dentro de Israel, chegaram a dar seus próprios filhos, e era um culto. Como que alguém pode entender que o Criador do universo quer o seu filho morto? A gente teve um evento desse semelhante, vamos dizer assim, com Abraão, mas no fim das contas o Yitzhak não foi morto, né? Era uma prova de amor. Por isso que Abraão teve o mérito de fundar o povo de Israel, né? Mas naquela época os ídolos iam até o final e as crianças eram oferecidas e mortas. Como que essas pessoas chegaram a esse nível? Por falta de questionamento, por falta de bom senso e acreditar em tudo que é dito sem questionar nada. E aí vem uma reflexão que eu gostaria que você fizesse, já que você está aqui por alguma coincidência, né? O que as pessoas têm feito para você que você tem acreditado sem questionar? O que as pessoas têm dito para você e você tem acreditado sem questionar, como se fosse uma verdade absoluta, e você tem tido tanta fé no que as pessoas te dizem ao ponto de você não entender a malícia que existe por trás daquilo que a pessoa está te dizendo, né? Isso pode acontecer em vários contextos. Pode acontecer no trabalho. Uma pessoa no trabalho ou o seu chefe pode te prometer um cargo que você nunca vai chegar a ter. A pessoa no trabalho pode te prometer um aumento salarial que você nunca vai ter. Ou quem sabe um cônjuge te prometendo uma vida, uma melhora que nunca vai acontecer. Mas você insiste em se enganar, essa é a verdade, e continuar vivendo essa mesma vida. Foi o que Ravá fez aqui. Ela acreditou e ela sonhou que ela seria como os seres divinos, os Elohim. Mas será que seria mesmo? Ou será que existia lógica neste vou me tornar como um ser divino, eu aqui, de carne? É muito interessante esse ponto. E o meu nível de conhecimento da Torá hoje em dia é esse. Hoje eu já estudei muito assim em saber detalhes de palavras, etc. E agora eu já saí desse nível e a maior parte do meu estudo hoje é essa de refletir, de usar a Torá num nível que a gente chama de drash, que é o nível de reflexão. Não se atentar só à literalidade do texto, mas aquilo que aconteceu e que você pode trazer para sua vida e refletir. Poxa, será que eu estou sendo acreditando muito no homem, acreditando muito no que me falam, indo no embalo da maioria? Porque eu não tenho confiança em mim mesmo, porque para ter confiança em si mesmo você precisa se aprofundar, você precisa ter propriedade daquilo que você está falando e isso demanda tempo e esforço. Você precisa estar apegado. Se Ravá, nesse ponto, soubesse exatamente o que Deus havia dito, talvez a humanidade não teria decaído. É interessante isso. Então existem várias explicações e vários entendimentos aqui. Espero que seja bom para você esse estudo aqui. Então, continuando. Então, os olhos de. Opa, já pulei o texto. Então, ela achou uma delícia, ela criou aí, ó, fonte de sabedoria, tudo isso aí, uma reação emocional da origem dela mesma. Não é pecado nenhum, certo? Ela desejou. Por que será que na Torá, nos Dez Mandamentos, né, Deus proíbe o desejo de você desejar o que é do próximo? Nem a mulher, nem o marido, nem os filhos, nem o animal. O desejo é o que dá origem à ação. E aqui ela desejou, né? Criou aí essa. Ai, a árvore. Parece que a árvore daqui a pouco vai falar comigo e vai me dar um provérbio que eu nunca ouvi na minha vida. E eu vou ser muito mais inteligente depois disso. Ela criou esse envolvimento emocional e aí ela toma uma ação. Então o desejo precede a ação sempre. Muito cuidado com aquilo que você deseja, tá? Porque você, quando você deseja algo, você está plantando lá no seu subconsciente. E você vai plantando, plantando, e aquele desejo ele tende a crescer. E quanto maior o desejo, vai chegar no nível que você não vai conseguir mais reprimir. Você não vai conseguir mais ter domínio. É como você ter alimentado um monstro e daqui a pouco o monstro está maior que você
e você vai acabar fazendo tudo que esse monstro quiser. Essa é a verdade. Então ela pegou aí do fruto, comeu, e ela também deu um pouco ao seu marido e ele comeu. E interessante, né? A Torá não fala em nenhum momento que Adão questionou. Ele simplesmente aceitou. E olha só, ele poderia ter visto e olhado assim nas entrelinhas e visto, poxa, não mudou nada em Ravá, por que, que eu deveria ir por esse caminho também? Mas ele também não questionou, ele simplesmente comeu. E depois na punição, né, a gente viu o que ele tentou fazer, né? Ele tentou jogar a culpa toda para cima da mulher, né? Então os olhos de ambos se abriram, e aqui a Torá está se referindo aos olhos, obviamente, né? É uma força de expressão, não quer dizer que eles estavam com o olho fechado, né? Não, a força é mais uma gíria. Os olhos se abrirem está se relacionando, né, ao entendimento. Eles começaram a entender, mas começaram a entender. Não era como se eles soubessem tudo. Eles não saberiam tudo, mas eles começariam a sentir coisas, desejos que antes não estavam ligados, estavam desligados. Talvez, e muito provavelmente já existiam, mas estavam desligados, não estava ligado. Então os olhos de ambos se abriram, aí eles perceberam, ou seja, tiveram conhecimento, e é exatamente o que está escrito aqui na Torá, né? Eles conheceram que estavam nus, e aí eles costuraram folhas de figueira e fizeram para si tangas. O que, que leva uma pessoa a se vestir? Você já pensou nisso? Olha o meu celular me atrapalhando aqui. O que, que leva uma pessoa a se vestir? Qual é o sentimento? É que quando você olha para uma pessoa nua, você sente que leva você a tomar a atitude lá, se vestir ou vestir aquela pessoa, senão um sentimento de desejo, de atração sexual, pode ser que sim, ou vergonha, né? Então são várias coisas que não são boas, que estão atreladas a esse sentimento de eu preciso, essa necessidade de eu precisar me vestir, porque eu preciso esconder. E antes eles não tinham isso, era natural. É igual o índio na floresta, né? É natural. Natural andar nu. Não tem problema. Ninguém olha para uma mulher nua e fala, ó, oh, eu preciso ter relação. Não, é uma coisa natural, mas a partir desse momento, esse sentimento, esse desejo começa a estar ligado e eles não sabem lidar com isso. Eles tentam lidar fazendo roupa, né? Mas eles não sabiam lidar até pouco tempo. Eles começam a ter que lidar com uma enxurrada de sentimentos que eles, a verdade é que não estavam preparados para lidar com isso. Essa é a verdade. É, e qual era a intenção então de Deus? Se a gente se deu tão mal depois dessa decisão, então a gente julga que obviamente a intenção de Deus era boa. Existem alguns comentários, né, que falam coisas do tipo seguinte, que Deus, a intenção era que realmente o ser humano ele chegasse ao ponto de entender, mas é igual numa escola, sabe? Ou como seu filho. Seu filho chega para você e pergunta: "Pai, mãe, como é que eu fui feito?" Você sabe e olha para ele e entende. Ele não tem maturidade para entender de fato, certo? Não tem maturidade para entender de fato como um ser humano foi feito. Então, eu vou aqui, né, por meio de histórias, eu vou por meio de, sei lá, de uma estratégia também, né? Eu vou falar algo que não é a realidade, mas talvez se assemelhe um pouco com a realidade para que depois lá na frente, quando ele estiver preparado, ele fala, ah, tá. Que é, por exemplo, a história da cegonha, a história do repolho, né? A história da semente. Ah, porque o pai plantou uma semente na barriga da mãe. Se você for ver, essa história não é real, obviamente, mas também não é uma mentira completa. Tem certos paralelos com o que acontece de fato, mas é uma história bonitinha que esconde tudo aquilo, oculta tudo aquilo que a criança não está preparada para saber. E é exatamente essa a intenção que alguns sábios que Deus tinha, falam que Deus tinha, que
No fim, o ser humano ia chegar ao nível de hoje de conhecimento, mas isso demoraria ao longo dos anos e sendo educado, sendo treinado por Deus, pouco a pouco. E conforme a maturidade, ou seja, na governança do Criador, a gente chegaria lá. Mas talvez seria, tipo, milênios depois. Seria como crescer. E esse plano todo foi jogado fora, certo? Porque nós aí depois que o homem decaiu, né? A gente está num momento onde a gente não consegue lidar com tudo aquilo que a gente tem de conhecimento. Até hoje, né? Até hoje você vê que tem muitas pessoas que não conseguem lidar com uma série de coisas, de traumas, sentimentos, etc. Então eles ouviram, né, o som que o Eterno estava movendo-se lá no jardim, na hora da brisa do dia, e o homem e a sua esposa se esconderam. Adão veistou. O homem e a sua esposa. Não fala nenhum nome interessante, né? Não fala o nome de Havá, mas fala Adão veistou. Eles se esconderam do Criador entre as árvores do jardim. Vê que é igual criança, né? Você vê que é uma atitude de criança. Como é que você vai se esconder de Deus? Não tem como. Imagina que Deus é o. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e está dentro de mim, de você. Ele é tudo, não tem como definir. Você não pode falar Deus é aquilo. Porque você está mentindo. Deus é tudo. Certo? Você está reduzindo Deus a um pedaço de metal. Deus está dentro de mim, dentro de você, na minha consciência, na sua. E nós fazemos parte dele ao mesmo tempo, porque está escrito na Torá, em modo meu valador, que significa não existe nada além dele. Né? Muito interessante isso. Então, como se esconde de um ser desse? Não tem como. Né? É impossível fazer isso, mas por algum momento a Dana e a Havá, eles entenderam que eles poderiam fazer isso e é uma atitude de criança. A criança também acha que ela vai fazer algo errado, ela vai esconder e você nunca vai descobrir. Já quantas vezes isso não pode acontecer, né? Então a gente vê crianças que agora têm um conhecimento do que é bom e do que é mal, mas não estavam preparadas para aquilo. Não era o plano de Deus. Não era. Então o Eterno chamou o homem, ele chamou Adão e disse, né? Onde você foi? Onde você está? E ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim e tive medo porque eu estava nu. Por isso eu me escondi. E aí o próprio Criador, né? Fala, né? Quem, quem te contou que você está nu? Quer dizer, quem criou esse conceito na tua cabeça de que você estava nu? E aí vem mais um entendimento aqui da Torá, né? Porque Deus já sabia, obviamente, Deus já sabia de tudo. E outro conceito interessante é que Deus também poderia ter aparecido no momento ali de que a serpente estava enganando o Havá, mas ele não fez. E tem gente que chama o Criador de tirano, mas a realidade é que o Eterno deu espaço para que o ser humano fosse aquilo que ele precisava ser. E naquele momento, se o ser humano tinha aquilo que estava errado dentro dele, ele precisaria passar por tudo que passou para corrigir, então que seja. E Deus não entrou no momento. No momento que eles estavam errando e tomando atitude, Deus deixou. Até porque um tribunal não pode julgar alguém por uma atitude que ele está prestes a cometer, somente se ele cometeu. Porque até lá ele pode se arrepender. Um tribunal humano, por exemplo. E se Deus fosse prender todo mundo ou punir todo mundo antes de cometer as coisas, todos nós seríamos punidos. Essa é a verdade. Né? Mas não é assim que as coisas funcionam, um tribunal não funciona assim. Então o Eterno permitiu que o ser humano tomasse a atitude que precisava tomar e chegasse ao erro que precisava errar. Porque com esse erro vai aprender demais. Né? Vai aprender e evoluir muito. E vai entender por quê. E vai se provar quem estava certo, quem estava errado, e etc. A verdade, ela pode ser ignorada, mas não para sempre. Ela sempre acaba voltando e se provando a verdade, porque não tem como. É igual eu falar assim, ó, essa parede aqui é azul. E eu chegar na minha esposa e falar assim, olha, essa parede aqui é azul, tá? E a gente pode conversar um com o outro e falar, olha, essa parede é azul, não é branca. Só que outras pessoas que chegarem aqui vão falar, essa parede é branca. Não, mas ela é azul, eu sinto.
dentro de mim que essa parede é azul. As pessoas vão dizer, mas ela é branca. E a gente vai passar anos nesse debate. Uma hora eu vou morrer, minha esposa vai morrer. E as próximas pessoas que morarem aqui vão falar, ué, essa parede é branca. Ou seja, a mentira, não adianta. É igual a questão do blockchain, o Bitcoin, né? Não adianta eu fazer e dizer que, pô, essa parede é azul e ter isso pra mim. Uma hora essa mentira vai embora junto comigo. E a verdade vai ficar, que a parede é branca. Não adianta. Então a mentira ela é temporária. Então, continuando aqui o texto, que eu até me perdi qual era o raciocínio inicial, né? Então, quem disse para você que estava nu? Deus já sabia, mas agora Deus está dando a oportunidade para Adão e Havá falarem a verdade, para se arrependerem de fato e de provarem, não só para o Eterno, né? Porque o Eterno não está sozinho aqui. Ele é onisciente, onipresente, tudo, mas temos que lembrar que existem diversos outros seres que foram criados por ele, que estão assistindo ali, inclusive o que tudo que está acontecendo, e que na cabeça deles eles têm que pensar: Deus é justo, então não importa o que Deus for fazer, mas ele é justo. Será que Deus vai ser justo? Então Deus ele dá, né? Ele dá a possibilidade de Adão e Havá se arrependerem agora. Tipo, quem te disse? Será que eles vão falar a verdade? Aí o humano vem, né? E fala, o humano, ó, o humano não, Adão. Adão. Ele se refere à mulher dele também como mulher. Ele fala Raisha, ou seja, a mulher que você me deu, ele nem chama de Havá, não é mais Havá, agora é a mulher. Ele se distanciou dela completamente agora, né? Agora que chegou a punição, ele, não, peraí, não é culpa minha. Então a mulher que você colocou do meu lado, ela me deu da árvore e eu comi, ou seja, a culpa é toda dela, eu não tenho nada a ver com isso. Aí agora vem o Eterno para inquirir a mulher, né? O que você, que é isso que você fez? Explica aí. Aí a mulher vem e responde, né? A serpente me enganou e eu comi. Ou seja, não é culpa minha também, né? É da serpente. Deus já sabia de tudo. Mas aqui é aquela questão. Um pai e uma mãe sabem de tudo. Uma criança vai lá e quebra um objeto de valor. O pai e a mãe já sabem tudo o que aconteceu. Mas mesmo assim, o pai e a mãe, você pode perceber, na maioria das vezes, chega e pergunta: mas o que aconteceu aqui, fulano? Por que será que os pais fazem isso? Para entender o que está na cabeça daquela criança e como ela vai reagir àquela pergunta. Será que ele vai falar a verdade? Porque tá óbvio que ele quebrou. Mas aí a criança vai lá e fala: ah, foi o cachorro que pulou aí e quebrou tudo. O pai vai entender, é mentiroso. Tá mentindo. Por que você tá mentindo? Essa é a próxima pergunta que normalmente um ser humano faz. Deus não precisa fazer. Mas ele deu a chance aqui para os dois falarem a verdade. E nenhum deles chegou ao raciocínio completo. E também, né, não podemos esquecer que essa pergunta, quando a gente se pergunta, a gente precisa buscar informações sobre tudo aquilo que aconteceu para resumir uma história e responder. Porque, ou seja, eu preciso refletir sobre o que aconteceu. E nessa reflexão também pode ter erros. Também pode ter erros daquilo que eu acho, do que eu entendo, etc. Então Deus também analisa sobre tudo isso. Não só Deus, né? Todos os seres divinos que estão ali acompanhando o que está acontecendo nesse momento, né? Então o Eterno disse à serpente: por que você fez isso? Mais amaldiçoada vai ser do que todos os animais. Ou seja, você queria ser. Aí vem a punição, né? Você queria ser melhor que o homem, cara, mas agora você vai ser pior do que os outros animais. Então tome muito cuidado com a inveja. Tá um conselho. Muito cuidado do que, esse fulano aí não merece o que ele tá tendo, o que ele tá comprando. A inveja, ela é isso. Se a gente pudesse chegar no centro da inveja, a origem é sempre a injustiça. Né? O fulano tem uma mulher, não merece ter essa mulher. O fulano tem um corpo, não merece ter esse corpo. Aí começa os comentários, mas também tomando bomba. Mas também tá roubando, né? Pra ter tudo isso aí. Então cuidado com a inveja. Porque a inveja é uma intenção ruim, né? Esse senso de inveja. E vai te levar para o caminho contrário daquilo que você quer. Se você quer estar invejando uma pessoa por dinheiro, você vai ter menos dinheiro. Se você está invejando uma pessoa por relacionamento, casamento, você vai ser solteiro. Para sempre solteira, para sempre.
Então cuidado com o sentimento da inveja, porque é um sentimento, é uma condição mental, né, da sua alma que afasta as coisas de você. Então cuidado. Então o Eterno ele diz à serpente, né, porque você fez isso, você vai ser pior que o gado e todos os animais selvagens, e você vai rastejar sobre a sua barriga e você será sujeito e sujeira você vai comer todos os dias da sua vida. Quer dizer, você queria estar por cima do homem, dominar tudo, você achava que tudo era uma grande injustiça, agora você nem isso que você tem hoje você vai ter. Você não merece. Você vai ser colocada por baixo. E ele diz mais, né? Vou colocar uma inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Eu até me questiono, né? Porque essa questão de pôr inimizade entre você e a mulher, você pode perceber que algumas mulheres naturalmente, algumas não, mas pelo menos a maioria das mulheres que eu conheço naturalmente tem medo de cobra, tem medo, raiva de cobra. Algumas outras, poucas exceções por aí não tem. Mas é interessante, não estou dizendo que é por causa disso, tá? Mas é um paralelo interessante aqui. Entre a sua descendência, a descendência dela, eles atacarão a sua cabeça e você atacará os seus calcanhares, no plural, tá? Não tá no singular, já que linkando com algumas outras religiões dizem sobre esse texto, mas está no plural. E a mulher, o Eterno disse: expandirei grandemente o teu trabalho árduo e a tua gravidez. E aí os sábios, né? Olha, eu vou falar aqui que os sábios falam. Não digo que eu concordo, que eu discordo, mas é interessante de qualquer forma. Eu acho que passar transmitir esse conhecimento. Os sábios falam que porque a mulher, como Deus, ele sonhou, ele planejou, né? Imagina um grande gerente de planejamento, um GP, planejando o universo e tem toda uma história planejada. Aí o ser humano vem ao mundo como uma criança que nasce, cresce. Eu acho que você já deve estar fazendo o link, né? Uma criança que vem ao mundo, nasce, cresce, bobinha. E o pai dessa criança é Deus, o Criador do universo. E ele vai ensinar essa criança até que ela tenha maturidade suficiente para lidar com aqueles problemas que ela tem. E vai fazer isso aos poucos. Aí de repente chega uma mulher para essa criança, ou um homem, sei lá, uma pessoa, e fala assim: olha, você quer saber como o sexo funciona? O sexo funciona assim. E mostra ali um vídeo pornô para essa criança. O que essa pessoa fez? Ela estragou tudo, certo? Ela pegou um planejamento e jogou no lixo. E quem é o pior? Quem foi o pior? O maior prejudicado nessa história? De quem era o plano de Deus. Então, como essa dor foi causada em Deus, então o Eterno vem agora com toda a razão e fala assim: ó, agora a sua gravidez você não vai dar. Você vai sentir a dor que eu senti. Você vai ter filhos, mas você vai sofrer para ter filhos. A sua dor vai ser imensa. E você vai ter. Alguns sábios falam que nem menstruação a mulher tinha nessa época. E eu já conheci casos de mulheres que. Algumas mulheres que. Quando menstruam não tem dor nenhuma e. É interessante isso aí. Só que nessa época os sábios falam que a Havá não tinha menstruação, não tinha dor na gravidez, podia ter filhos tranquilamente. E a partir desse momento, não. Vai ser com dor. Por quê? Para corrigir essa transgressão de ter quebrado, de ter causado essa dor a Deus. Então, não como se Deus estivesse vingando, obviamente, Deus não precisa de vingança, mas para que a mulher aprenda aquilo que ela fez, a Havá no caso, né, a descendência, aprenda o que ela fez e quais foram as consequências do ato real. Então o Eterno vai lá e traz essa punição. E os sábios falam outra coisa mais interessante também, que fala assim: olha, se toda a punição fosse jogada sobre Havá, acabou a humanidade. Essa é a verdade. Se toda punição, né? É igual você com o banco. Você deve 1 milhão pro banco. E o banco chegar na tua casa e falar assim: olha, você tem que pagar. Acabou a sua vida. Você deve 1 milhão. Acabou. Vai pegar sua casa, tudo que você tem, é mais fácil te matar, certo? Para a maioria dos brasileiros, isso seria uma realidade. Mas aí o que o banco faz? Não, você deve 1 milhão, mas você vai pagar R$ 1.000 por mês. Como você se sente?
Melhor, né? Se eu devo 1 milhão pro banco e o banco chega pra mim e fala assim, você vai pagar R$ 1.000 por mês, beleza, sei lá quantos anos que eu vou pagar isso, né? Mas pelo menos eu vou conseguir pagar e a minha vida vai continuar. Eu não vou morrer hoje. Então é isso, essa mesma lógica que os sábios falam que o Eterno usou com Ravá. Se fosse cobrar tudo de Ravá, Ravá deixaria de existir, morreria, né? Porque a punição é muito alta. E aí a humanidade não continuaria depois disso. Essa é a verdade. Mas aí o Eterno, o que, que ele faz? Ele pune Ravá e pune toda a descendência. Ou seja, ele pega a dívida e ele espalha por toda a descendência. Ou seja, todas as mulheres descendentes de Ravá terão dificuldades para ter filhos. E aí cada uma é como se cada mulher pagasse um pouquinho ali do que foi feito a Ravá para poderem ter direito de existir. E o homem é a mesma coisa. E aí vem alguns temas aqui muito interessantes. E eu não vou continuar esse texto hoje porque eu acho que esse vídeo já está muito longo. Deixa eu ver aqui. O vídeo já está longo e eu não vou continuar. Mas tem uma história que vem a punição do homem e da serpente também. Tem muitos ensinamentos aqui. Eu acho que vale a pena dedicar um vídeo só pro que tá aqui de resto. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Esse aqui é um vídeo teste para ver se existe público interessado nesse tipo de conteúdo. Então, se você se interessou por isso, não esquece de deixar um like para incentivar que eu grave mais, porque se não tiver, não tem motivação. Não vou estar atingindo o meu objetivo de ajudar as pessoas, então é melhor eu ficar estudando por mim mesmo, tá? Que o Eterno abençoe todos vocês, até a próxima.